A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre por que você parou. A graça e a paz. Por que você parou? Eu gostaria de tomar por base o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5. Eu vou ler o versículo de número 4, do capítulo 5 de Lucas. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra eu lançarei a rede. Bem, por que você parou? Quantas pessoas têm parado seus projetos? Quantas pessoas têm engavetado seus sonhos? Quantas pessoas estão assim? Pedro parou. Pedro estava... O texto vai dizer que eles já haviam descido do barco, Jesus ia passando, e os pescadores já haviam descido do barco e estavam lavando a rede na beira da praia. Bem, Jesus então, olhando aquela situação, Jesus pede para Pedro levar o barco para dentro do mar, para Jesus usar o barco para pregar a palavra. Veja que o barco era a ferramenta de Pedro. Pedro tinha recurso, Pedro tinha rede, Pedro tinha ferramenta, Pedro tinha conhecimento da pesca, mas havia parado. E Jesus pede exatamente a ferramenta que estava parada para usar. E Jesus passa a ensinar o povo. O texto vai dizer que Jesus está sentado no barco. Essa posição de sentado é uma posição de quem ensina, é um mestre. E Pedro está ali ouvindo. E lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, diz assim: E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então Pedro está ali ouvindo a palavra. E a palavra de Deus produz fé. Glória a Deus. E depois de Jesus pregar, Jesus diz a Pedro: vai a lugar profundo e lança a rede. Jesus não fala nada para Pedro. Jesus não interroga Pedro: por que você parou? Jesus está pregando. E quando acaba de pregar, Jesus diz: vai ao profundo e lança a rede. Pedro está ouvindo a palavra de Deus. E depois de ouvir, Jesus diz assim: ó, vai ao profundo. Você parou por algum motivo? Deus não está te pedindo para você apenas ouvir. Ele está te chamando para algo mais profundo. Quanto mais profundo você mergulhar na palavra de Deus, mais abençoado você será. O extraordinário acontecerá. Bem, e Jesus está ali, então, levando a Pedro a reconhecer o porquê que ele parou. Porque Jesus não interroga Pedro: por que você parou? Jesus diz: vai ao profundo e lança a sua rede. E quando Pedro ouve isso, Pedro vai confessar, abrir o coração: Senhor, pescamos a noite toda, nada apanhamos. O que Pedro está dizendo? Pedro está mostrando aqui uma decepção. Estava cansado, a noite toda, estou cansado de tentar. E decepcionado porque nada apanhamos. Mas quando Jesus manda ele ir ao mais profundo, Pedro tira do coração aquilo que tem levado ele ao fracasso. É isso que Jesus quer. Que você tenha mais intimidade, vá ao mais profundo e confesse a ele os seus medos, os seus temores, aquilo que tem impedido você de caminhar e dar continuidade aos seus projetos, aos seus sonhos. Mas Jesus não apenas leva Pedro a fazer isso. Ele diz assim: ó, lança a rede, faça a tua parte, não desista. E ao lançar a rede, ouvindo a palavra de Deus, cheio de fé, Jesus disse para Pedro: lança a rede. E qual foi o resultado? O versículo 6 diz assim, versículo 5 ainda: respondeu-lhe Simão, disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém eu estava fracassado, estava decepcionado, cansado. Ele fala: mas agora, por meio da tua palavra, lançarei a rede. Aleluia. Agora não é mais os meus recursos, agora não é mais as minhas ferramentas, agora não são apenas o meu entendimento, é por meio da tua palavra. Oh, glória, aleluia. É assim que Jesus quer fazer na sua vida. O resultado é, fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Sobrenatural aconteceu. Não pare. Por que você parou? Abre o seu coração. Confesse a Jesus
O que te fez parar? E Jesus, é interessante que Jesus ele dá uma ordem seguida de promessa. Ele diz assim, ó, vá ao profundo, é uma ordem. Exigir uma obediência. E depois disso ele diz, faça o arrastão. Depois que você obedece, receba a bênção. Continue, não pare. Porque Deus é contigo. Deus te abençoe. Deus abençoe.